Sejam bem-vindos a mais um episódio do Abre Caricas. Eu sou o Carlos, que ao meu lado está o Ângelo, mas isso não corrige. Aí não, chama-me Miguel, não me chamas às Não, próprias. Ângelo. Como é que estás, amigo? Estou fixe, meu, estou fixe. Hoje é diferente, um episódiozinho pela manhã. Atrasou um bocadinho devido a alguns erros, mas acontece, né? É que a gente nunca tinha gravado de manhã, mano. Pois não, mano. O pessoal não quer acordar Uma cedo. cena- né? uma cena diferente. Está divertido. Normalmente é ao fim da noite, já sais daqui tardíssimo. Hoje é diferente, já para ficar bem disposto pela manhã, estás a ver? Aproveitar o fim de semana ao mais alto nível. Hoje temos connosco aqui o Tó e o Israel. Como é que vocês estão? Vai. Tranquilo? Tudo bem, pá. Muito feliz de estar aqui com vocês, viu? E obrigado por terem vindo, mano. Por terem aceitado. É um prazer estar aqui. É bom, tipo, ter aqui iniciativas diferentes, estás a ver? Faz-nos melhorar também e acabar por obter mais conhecimento de outras áreas que acabam por não ser as nossas ou que não estamos tão aprofundados, estás a ver? E que a gente não conhece nada. Sinceramente. Vinha a falar com eles pelo caminho, sinceramente, porque não tenho, sei lá, ainda não me encontrei mesmo a mim próprio, estás a ver? Não tenho um caminho certo. Tenho a minha fé, à minha maneira, estás a ver? Pratico à minha maneira e é por aí. Vocês pode chamar uma comunidade cristã, sim? Exatamente, nós somos de uma comunidade cristã, né? Nossos familiares todos sempre foram cristãos, então a gente vê já do ensinamento, né? Desde criança. A gente costuma dizer, né, que a gente nasceu no berço cristão, né? Então, desde criança fomos ensinados no caminho daquilo que a Bíblia fala, que a Bíblia ensina, e o nosso fundamento de fé é caminhar sobre isso, sobre aquilo que a Bíblia diz. Vocês fazem tipo um género de encontros semanais ou é mesmo durante a semana estão mais vezes juntos lá ou é aquele encontro ao fim de semana? Então, nós temos uma movimentação, né, na congregação, e de segunda a sexta nós somos uma casa de oração, onde a igreja está aberta para quem quiser lá orar, rezar, né? Quiser estar lá orando. E também nós temos uma movimentação de servir os moradores de rua. Então nós vamos aos necessitados, às pessoas que precisam de roupa, que precisam de marmita, de comida. Então nós estamos sempre lá, né? O que nós queremos fazer? Nós queremos manifestar o amor de Deus, porque às vezes o amor de Deus não é muito mais manifestado no prato de comida do que em boas palavras faladas. Exatamente. Né? Porque às vezes as pessoas ficam falando sobre o amor, mas às vezes não há uma manifestação. Tá entendendo? Então, eu acho que a manifestação do amor é mais a prática do que a teórica, né? Exatamente. Então é aí onde que é bem manifestado. Palavras bonitas qualquer um pode ter e chegares aqui e tens um bom discurso. Exatamente, E depois tu no dia a dia és completamente diferente daquilo que falas. Exatamente. E, na verdade, eu acho que isso vai até de encontro àquilo que realmente é ser cristão. Na verdade, cristão é o quê? São pequenos cristos. São pessoas que imitam aquilo que Cristo fez. E se você for analisar biblicamente, aquilo que Cristo fez foi isso. Ele, para além de falar sobre amor, ele expressou o amor. Então, nós, como pessoas que nos dizemos seguidores e pequenos cristos, o que nós pretendemos fazer é manifestar esse amor tal e qual como ele fez. O que ele fez aqui, o tempo que ele teve aqui, ele foi em prol do necessitado, ele foi em prol de quem precisava, ele foi em prol daquele que mais tinha dificuldade. E aquilo que nós tentamos replicar hoje Mas era isso que ele estava a dizer, porque as pessoas normalmente ligam mais ao livro em si do que propriamente às ações que têm que fazer. Exatamente. Total de acordo, O Miguel, ele comunicou algo enquanto a gente estava vindo para cá, que ele até falou sobre o fundamento de fé, né? Sobre a praticidade e sobre a cena que hoje em dia as pessoas querem colocar uma roupagem naquilo que são cristãos, né? E o próprio Jesus não está preso numa religião, porque quando a gente fala em religião e igreja, nós começamos a ver o que? Regras que a gente tem que cumprir, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que rezar X vezes isso, aquilo, e Deus não fica preso numa religião, Deus ele é uma pessoa, né? Então quando a gente arranca essas etiquetas que o homem que colocou, então nós começamos a ver Deus como uma pessoa e não como uma parte que eu tenho que estar 2 horas a orar, que eu tenho que estar ouvindo um sermão, isso, aquilo, e não. A religião, ela tira esse título para se tornar um relacionamento com Deus. Exatamente. Né? E é isso que você estava falando, que nós estávamos conversando, porque as pessoas elas querem colocar o quê? Não pode usar isso, não pode fazer aquilo, não pode tatuar, não pode... É tanta coisa que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia fala. É que a igreja perdeu seguidores ao longo dos anos. Exatamente. Coloca a barreira entre Deus e os homens. Né? Exatamente. Falámos no episódio aqui, acho que foi no do Johnny, se não estou a erro, falámos nisso, que eu disse que gostava de acompanhar mais às vezes, gostava de ir mais à igreja, estás a ver, visto que a minha família é quase toda católica e tudo, gostava de ir mais à igreja e
ter mais isso na minha vida, só que é o que eu te digo, tu chegas lá e tens sempre aquele julgamento, mano, na igreja tradicional, tá? Parece que você tá entrando e tá todo mundo olhando para você. Parece tipo, é bué daqui, em vez do pessoal... Eu sou o alvo aqui. Imagina, vamos meter as cenas neste ponto. Visto que numa mentalidade mais antiga e numa mentalidade mais fechada, vê uma pessoa tatuada, com brincos, com um estilo diferente. Este é bandido. Mas isso é mais na igreja tradicional. Sim, não, mas em geral... É o marginal. E para mim, se fosse um desses seguidores que estão lá de igrejas mais antigos e não sei o que, se entrasse uma pessoa dessas, até tu pensavas, bem, calma lá. Ele vem aqui, com propósito ou em busca de alguma coisa. Não vamos julgar, vamos acolher, né? Mas é raro acontecer isso, por exemplo, na igreja tradicional. Pelo menos cá em Portugal, estás a ver? A igreja tradicional é mais fechada, justamente por causa disso que o pastor Israel estava falando. O homem tem a tendência de criar muito estereotipo. Exatamente. Né? E isso não só na religião, em tudo. O estereotipo que o homem tem tendência de criar, às vezes falha muito. Né? Às vezes, vou dizer quase 100% falha. Porque aquilo que ele está vendo não significa que realmente é. Então, o que nós queremos trazer e fazer as pessoas verem é justamente aquilo que Cristo também fez. Cristo, quando olhava para as pessoas, Jesus, quando olhava para as pessoas, ele não olhava a sua aparência, mas ele olhava aquilo que estava dentro do seu coração. E aquilo que nós fazemos hoje como eu disse no início, é repetir tudo aquilo que Cristo fez. Então, quando entra alguém na nossa comunidade, na nossa congregação e está conosco, para nós não interessa se você está tatuado até o pescoço, Miguel, se você tem um alargador na orelha, não. Para nós interessa a sua intenção. É bonito. Eu acho estilo. Eu também acho estilo. Com esse alargador aí. Tá pegando fogo, bicho? Vou ser sincero, eu não tenho a coragem de colocar um alargador, mas eu acho. Mas eu quero tirar. Eu acho estilo. Eu também acho estilo. Mas eu quero tirar, por acaso. Já tenho tipo desde os 14 anos, mais ou menos. Eu acho estilo. Então, assim, a gente não olha que a aparência que você tá entrando lá. Para nós interessa ok, você entrou aqui, então você tem uma intenção para ter entrado aqui. Né? Você entrou aqui em busca de alguma coisa, de alguma resposta, de algum apoio. E para nós é com todo prazer que a gente vai receber na nossa comunidade qualquer tipo de pessoa, seja tatuado ou não, seja grande, seja negro, seja branco, seja o que for, porque nós não estamos interessados no estereotipo de ninguém. Exatamente, mas assim é que deve ser, exato. Porque não é compreender igual, exatamente. Exatamente. E o problema é que hoje em dia a humanidade cria muito esse estereotipo e acaba estereotipando até os cristãos. Sim. Ok, você é cristão, então parece que criam logo uma barreira, né? Eu costumo dizer que você pode falar qualquer assunto com qualquer pessoa, mas quando você fala de religião, né? De Deus, religião, futebol e religião gera briga, gera confusão. É sempre assim. Estava a dizer isso há bocado num café. Futebol e religião gera briga. Gera sempre briga, e eu acho que... Bem, nem sabe umas coisas. Sabe. As pessoas têm que perder esse vício e darem-se bem principalmente, e cada um é do que é, segue o que quiser. E vocês na vossa congregação têm... É mais jovens, é mais pessoas mais velhas? Eu acho que é, né? É mais jovem. Né? É mais dos 20 aos 40. Dos 20 aos 40. É uma malta mais jovem. É uma malta bem jovem. Onde é que tu vês isso na igreja tradicional? Estás a perceber o que eu estou a dizer? É difícil, meu. Porque a maneira como é ensinado, como são os valores passados, é diferente. É um pouco diferente. Mas a maioria é jovem mesmo. A maioria é dos 20 aos 40. Assim, tem lá 2, 3 casais assim que chegam aos 60, mas o resto é tudo malta jovem. Malta jovem. Com a mentalidade já totalmente aberta. É ótimo mesmo para abrir novos caminhos e quebrar certas barreiras. O pessoal exatamente. É bom ter assim pessoal mais jovem também que tem essa visão. Não e o jovem tem aquela pegada, né? Mais viva, né? Exatamente. Tá ligado? Você entra lá e aquela alegria. E leva logo aquele... exatamente. Tira a tradicional, que é muito uma cena muito... todo. Quebra logo. Você falar de igreja, porque antes assim, você fala, eu sou da igreja. A ideia ou a mentalidade que a galera tem é que você tá ali com blusa abotoada aqui até o pescoço, gravata e um blazer, ou ajoelhado num banco de madeira, rezando. Não é isso. Exatamente. Igreja não é isso, Cristo não é isso, Jesus não é isso. E aquilo que a gente tenta passar para as pessoas é justamente isso aqui. Aquilo que nós cremos não dá, até porque não seria possível, né, pastor? Acho que não era possível você colocar Deus numa caixinha tão fechada quanto essa, né? Nem Deus, não é possível.
Você colocar Deus numa caixinha tão fechada. Você dizer que você só é cristão ou só é de Deus se você estiver ali engravatado. Já estás a limitar certo. Você já Você limita. cumpre essas regras. Se você não cumpriu, você não é Você não é cristão. cristão. E não faz Isso é errado. sentido. Pensar assim é Isso errado. não faz sentido. Isso é prender Estás a uma limitar pessoa, as uma pessoas e ideologia a dela. fechar. É, exatamente. E o triste foi o quê? Porque assim, ó, como existe os verdadeiros, também existe os falsos. Claro. Né? Por que existe uma moeda falsa? Uma nota falsa, uma cédula falsa? Porque existiu a verdadeira, eles copiaram de alguma coisa. Infelizmente hoje, quando se toca em Deus, quando se toca em religião, a maior parte da sociedade vai lembrar do quê? Da nota errada. Daqueles que utilizaram uma mensagem verdadeira, corromperam a mensagem e utilizaram para o seu bel prazer. O que eles fizeram? Começaram a utilizar a religião para conseguir arrancar das pessoas dinheiro. Quantas vezes eu já vi aqui pessoas, né, aqui na própria cidade de Setúbal, quando nós chegávamos para falar do Evangelho de Jesus Cristo. O que é o Evangelho de Jesus Cristo? Jesus Cristo veio à Terra. Olha, nós estamos em Páscoa amanhã. E a Páscoa não tem a ver com coelhinho, com ovo de chocolate, né? Exatamente. A Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio para isso, veio para salvar a humanidade. Exatamente. O homem não tinha como alcançar, né, como pagar o preço do seu pecado, né? Como Adão, ele deu o vacilo dele no Éden, vocês conhecem, né? Mais ou menos a ideia. Claro. Deu vacilo, perdeu o contato com Deus. Jesus Cristo veio reconciliar Deus com os homens. Só que daí veio as pessoas que são espertas, utilizam de uma mensagem genuína e verdadeira e tornam ela para o seu bel prazer, né? O que eles fazem? Olha, vem aqui, ofereça seu 20 euros, ofereça sua cédula aqui que Deus vai te abençoar. Só que aquilo que Jesus Cristo já pagou, né, com a sua própria vida, cara, já foi liberado. A gente não precisa dar dinheiro, a gente não precisa fazer nada, a gente só precisa crer. E sabe uma coisa, Patai, que eu entendi, Miguel, que independente, cara, da minha fé, se eu creio em Deus ou não, Deus permanece sendo Deus. Porque Deus é absoluto, você tá entendendo? Há muitas pessoas que dizem, não acredito em nada disto, sou cético e não acredito em nada destas coisas, nada de nada. Mas essas pessoas quando estão no socorro vão pedir ajuda a alguém. Meu. Qual é o grito delas? Não. O avião tá caindo. Ai, meu Deus. É logo. É verdade. Meu irmão, meu primeiro grito é, meu Deus, me salva. A pessoa pode dizer que Entende? não acredita em nada, chega cá, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Exatamente. Estás a ver? Exatamente. É por aí. Exatamente. E o que tu estavas a dizer é engraçado, entre aspas, que é, tu podes ter 1000 atitudes boas. Tu és humano, podes ter alguma atitude má. Se tu calhas a ter uma atitude má, essa atitude má, as outras 1000 que tu fizeste boas Vai já não prevalecer, esquece. né? Vai Exatamente. prevalecer. Estás a ver? Que é o que acontece aí. Às vezes por um tipo de pessoas ou assim, pode meter muitas mais pessoas em risco, estás a ver? Que é o que Com acontece, certeza. que é o que acontece dentro da religião. No Brasil tem um ditado popular que costuma falar que é quando acontece esse tipo de coisa, o pessoal costuma dizer assim, é tudo farinha do mesmo saco. Exatamente. Também Ou usamos seja, muito. você, Aqui também. aqui também usa. Você, Você engloba todo mundo no mesmo erro, entendeu? E aí o que acontece? A questão da religião. Se você for analisar o tempo, foi meio que fases. Antigamente falavam muito de religião e associavam a religião e quem era religioso ou quem era cristão, associava essas pessoas a esse tipo de pessoas que eu falei, gravatada, de joelho no chão e tal. Exatamente. Hoje em dia associa muito a esse tipo de cristãos falsos, ou nota falsa, como o pastor falou. É aquela galera, você é cristão? Então rouba. Você rouba do quem quer tem dinheiro. Quer Quer dinheiro. o dinheiro da malta. Você quer o né? dinheiro do pessoal. Tem que ofertar quanto? Entendeu? Associam O dízimo. o dízimo. Yeah. Tem que dar dízimo. Tem que... Quando você Lembra fala- logo no dízimo, lembro- né? Fala logo. quando eu falo pra alguém que sou cristão, o Miguel trabalha comigo, né? E quando o pessoal lá sabe que eu sou cristão, pergunta assim, mas quanto é que você tem que dar? Eu sempre falo assim, cara, eu não tô em Pagar nenhum a conta, clube. tem que pagar a conta. Isso não é um clube. Não é um clube que eu pago por mês pra poder usufruir de alguma coisa. Não, não Exatamente. tem nada a ver com isso. E a galera hoje associa muito o cristianismo ou o cristão em si a pessoas que roubam, que querem dinheiro. E não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Até posso te dizer, sou ousado em te dizer, aquilo que, por acaso, eu até falei no domingo lá, né? A verdade é que Deus não precisa do meu dinheiro. Nem do meu, nem do seu. Porque a Bíblia fala que Deus é o dono do ouro e da prata. E eu acredito nisso, fielmente nisso. Até porque foi Ele que criou isso tudo que está aqui. É isso que nós cremos. Que Ele criou tudo aquilo que você vê, foi Ele que criou. Então Ele é dono de tudo. E Ele não precisa nem do meu e nem do seu dinheiro. Exatamente. Nós damos porque nós entendemos. Existe um entendimento. A Bíblia fala assim, Paulo fala que nós devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Isso é o quê? É você, com a sua mente, renovar a sua mente. Você sabe,
começar a compreender, a entender as coisas. E quando você entende, a sua atitude é diferente. Vamos associar, trazer para os dias de hoje. Você estava falando há pouco lá em cima, né? Que quando você estuda para um teste, você tem muita informação, às vezes sem banana e tal. Exatamente. Mas quando você estuda e você vai preparado, você chega ali e você vai fazer um bom teste. Sim, Porque você sim. está preparado. Você estudou, você entendeu aquilo que você vai fazer. É diferente de você ir para um teste e não saber nada do que você está fazendo ali. Yeah. Você com certeza não vai ter uma boa nota. E aquilo que nós fazemos aqui hoje na Terra é simplesmente continuar estudando para que quando chegar a eternidade a gente está preparados para poder viver ela. A gente até costuma dizer que a gente está começando a viver a eternidade aqui. Então nós entendemos muita coisa que nós fazemos porque nós entendemos, não é porque é um clube ou porque eu estou dando dinheiro para um clube, não tem nada a ver com isso. Exatamente, é mais do que isso. É muito mais do que isso. Não tem a ver com aquilo que damos, mas o que recebemos. Exatamente. Né? Exatamente. E é diferente, vocês tipo ali é o que tu estavas a dizer, estão ali todos pela mesma fé, estão ali todos à procura de um caminho, com um propósito, e mesmo entre vocês conseguem partilhar histórias, conseguem conhecer outro tipo de pessoas, conseguem, Sim. sei lá, conseguem criar uma coisa diferente que não aquela que era o que o Patai estava a dizer, que tu entras ali dentro de uma igreja, baixas a cabeça e ali ninguém fala com ninguém, ninguém se Não. conhece uns aos outros e nem nada disso. Estás a ver? É uma família. Exatamente. A gente aprende a viver em família. Eu estava falando isso para o pastor antes da gente vir para cá. Nós começamos a entender, viver e proporcionar um ambiente de honra entre os outros. Entendeu? Nós aprendemos a honrar as pessoas como elas realmente merecem ser honradas. Se você, já vimos lá, e o pastor até presenciou isso várias vezes, pessoas que não têm algo e a outra pessoa tem, ela chega e entrega para aquela pessoa. Por quê? Porque ela entende, é um ambiente de família. Olha, eu tenho um Apple Watch, toma, você quer um Apple Watch, toma meu Apple Watch. Eu tenho um iPhone, você não tem, toma meu iPhone. Isso é viver em família, é viver em comunidade, é viver em união. E para isso não precisas ser cristão, mano. Não, Basta seres mano, uma boa não. pessoa. Basta você ter, Tens exatamente. bons ideais, E engraçado que é totalmente inverso do que é pensado, né? É. Porque às vezes as pessoas querem retirar. Retirar. Né? Mas quantas vezes nós já vimos dentro da congregação, né? A família carente precisando de um carro, o pai de família precisando de um carro para trabalhar, né? E de repente a igreja se movimenta e dá um carro para a pessoa. Yeah. Entende? Contanto que é uma movimentação totalmente diferente. Entende? Ao invés de chegar para deixa eu ver o que eu consigo tirar daqui. Não. Porque o homem tem essa cena dentro dele, né? E nós temos que lutar com isso sempre. É o quê? Não ficar olhando para ali, deixa eu ver o que eu consigo entrar ali e ganhar. Mas, ao contrário, deixa eu entrar ali e ver o que eu posso ajudar. Então, nós trabalhamos com essa linha de pensamento, com essa mentalidade. De ao invés de querer retirar, não, cara, deixa eu ver o que eu posso contribuir com essa família, com essa pessoa. Então, você vê a cena totalmente diferente sendo quebrada. E tu estás a ajudar alguém, estás a aprender alguma coisa e deitas a cabeça na almofada e tu pensas, olha, hoje mudei a vida de alguém, hoje ajudei alguém. Isso é bom, meu. Claro que é isso. É melhor dar do que receber. Quando o homem Sabe bem, ele descobre isso, eu vi essa semana até algo muito top, que fala que a própria natureza ensina a nós isso. Que o rio não bebe da sua própria água, né? E vários sinais da natureza, o sol, ele não se ilumina para si mesmo, mas ele utiliza a sua luz para iluminar. E começou a usar várias cenas da natureza, que quando nós entendemos que nós nascemos para o outro, para ajudar o outro, por que você acha que tem tanta ansiedade e depressão? Porque por uma ofensa, a pessoa se fecha. Por um acidente da vida, a pessoa quer se trancar dentro do quarto. E sabe o que nos cura? É o relacionamento. Né? Não é muito melhor quando você está em volta com os amigos, você é curado a partir daquilo, porque você está ali curtindo êxito, você está ali conversando, você está trocando ideia, né? Você está curtindo a vida, mas no momento que você leva um choque e se ofende com alguma coisa e se tranca, cara, é onde vem. Eu compreendo isso, meu, e comento isso várias vezes com o Patai, porque eu desde novo sou bem ansioso, meu, estás a ver? E às vezes deixo acumular as cenas, não deito para fora, fico na minha, e depois fecho-me na minha bolha. E estou ali e parece que não tenho mais nada à volta. Quero estar no meu canto, no meu silêncio, estás a ver? Só que aquilo chega a um ponto, tu começas a entrar em loop, começas a entrar em paranoia. E depois é o que tu estás a dizer, onde é que tu te vais refugiar? Nos teus amigos, nas pessoas que gostam de ti, porque isso é que vai-te alegrar, estás a ver? É diferente, é o que tu estás a dizer. Às vezes, nós, a nossa família, pode não ser a palavra certa, é uma obrigação, entre aspas, é a tua família, tu nasceste e estás naquela família. Mas as pessoas que tu vais encontrando ao longo da tua vida e tu vais construindo a tua família por forma que são pessoas, tu vais conhecendo Isso e vais... é a tua verdadeira família, mano. Exatamente, entendes? Não sei se estou-me a expressar bem, tipo, tu conheces uma pessoa entra na tua vida, tu começas a gostar dessa pessoa, começas a encaixar com ela, começas a ter uma química e tal, estás a ver, e tornares essa pessoa, por exemplo,
o pessoal aqui, meu irmão e tal, é mesmo verdade, estás a ver? Porque é a família que eu escolhi, com eles eu sinto-me bem, é neles que eu me vou refugiar, com eles que eu vou falar dos meus problemas e é neles que eu vou procurar uma ajuda. Porque acaba por ser o que vocês fazem ali também. O pessoal chega e vocês, aquilo torna-se uma família. Comunidade Exatamente. É por aí. É mesmo isso. É menino. Palmas para Miguel. Coisa mais linda. Agora. Vocês, há bocado, quando estavas a dizer que ajudavam os mais necessitados, vocês, mais necessitados, eu tenho vocês têm ajudas ou é tudo entre vocês? Não, nós temos ajuda, temos o apoio lá da distribuidora de alimentos lá de Lisboa, né? E nós estamos servindo 4 toneladas por mês de frutas, fora as marmitas, né? As marmitas devem ser umas quase 3.000 marmitas por mês também. Então, em Lisboa, como tem assim um aumento muito grande, né, dos necessitados e moradores de rua, então tem muita gente. Na quarta e na sexta-feira em Lisboa, Marte Muniz e Santa Polônia, que são os lugares onde, né, nós estendemos a mesa e começamos a servir. Rapaz, você vê assim, ó, fazendo curva nas esquinas, tanta gente. Vista, assim. Aqui em Setúbal, como tem poucas pessoas morando na rua, tem as Caritas, tem muitas outras associações que ajudam. Então aqui é bem pouco. Aqui temos 15 pessoas só que nós estamos servindo. Mas ainda bem, né? Ainda bem que é pouco. Isso é um bom sinal. Ainda bem. Exatamente. E o que tu estás a dizer em Lisboa, tu trabalhas, tens o teu trabalho. Vocês depois conseguirem fazer, como é que eu ia te explicar? Vocês conseguirem cumprir uma missão que muitas pessoas que têm essa função e que têm que fazer isso não o fazem, estás a ver? É de louvar, mano. Estás a entender? Tu criares o pessoal entre eles, criar aquela família e tentar ajudar o máximo o próximo e tentar com tudo, seja com comida, seja com uma manta, seja com uma garrafa de água, estás a ver? E há pessoas que têm essa função, que é o trabalho delas fazer isso e não o fazem. Estás a entender? Mas isso corre bem quando é uma vontade e não quando é uma obrigação. Exatamente, mano. Quando é obrigação, deixa de ser feito. Porque se as coisas... Exatamente. É voluntário. Exatamente. E é um voluntário, como você falou, é de se louvar, porque é exatamente o que você disse. As pessoas que estão ali não são pessoas que estão ali a 100% do dia para aquilo, mas que optaram por retirar alguma hora do seu dia para poder estar ali. Sai do seu seu trabalho, cansado e não vai para casa servir, descansar, vai para ali servir. Então, assim, é de se louvar. E a quantidade de pessoas que se serve ali é realmente brutal. Eu não sei se depois dá para fazer, mas depois se a gente conseguisse lançar 5 segundos daquilo que é feito lá, ou 10 segundinhos, ia ser muito top. Para o pessoal poder assistir, mesmo que seja no final aqui da conversa. Mas é muito lindo de ver. Uma pessoa que realmente passou talvez o dia todo sem comer, chegar e pegar um prato de comida para comer, talvez a única refeição que ela vai fazer no dia é de se louvar. E isso pra gente é uma manifestação. A carrinha também. Agora nós temos uma carrinha móvel, uma barbearia. Lindo. Cara, coisa mais linda. Brutal. Aí nós estacionamos lá, né, em Marte Muniz. Aí Marte Muniz é a parte maior, né? É a parte maior. Aí nós começamos... Aí tá lá, estão todos cabeludos, barbudos, né? Sujos e tal. Aí dão banho, colocam ele lá. Devolve a dignidade, né? Corta o cabelo, faz a barba. E nessa simples atitude... Depois vocês vão ver os vídeos, eles começam a chorar. Por quê? Porque eles passam a vida ninguém dando atenção a eles. Exatamente. Aí aparece uma malta que se preocupa em dar comida. Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca, mano. É sentar e eles começam, eles olham pro espelho e começam a se calhar relembrar de onde eles estavam, né? Cara, eles começam a chorar e com certeza ele sai diferente. E isso pode motivá-lo a tentar fazer outras coisas depois por ele também. Pelo menos a vocês a fazerem isso, motiva ele a ajudar alguém, mano. Exatamente. Só isso. Exatamente. Boa, mano, exatamente. Obrigado, amigo. Não, é verdade. Não ia dizer isso, estás a ver, mas é verdade. É verdade. Uma atitude que possa mudar a minha vida, eu vou... Não, houve pessoas que me ajudaram, estás a ver? A seguir eu vou-te ajudar a ti e isso pode-se criar uma corrente, estás a ver? Exatamente. Não, deve-se criar uma Chamado corrente. favor em cadeia, não é? Exatamente. E é por aí. Como é que começa tudo isso? A primeira foi em Lisboa ou cá em Setúbal? Foi primeiro que começou com o nosso pastor, né? Pastor Rafael Bispo. E ele chegou há uns 7, 8 anos aqui em Portugal e ele começou com um saquinho de compras, né, com 2, 3 marmitinhas e levava para os necessitados, levava umas frutas e de 3, 4, 5 pessoas, de repente explodiu e eles começaram a ter muita ajuda, né, o qual eu falei, dos mercados, da distribuição e da própria igreja se movimentando.
hoje em dia está nessas 4 toneladas. Havia Mas começou com 2, 3 marmitas oferecendo aí em Lisboa. Ou seja, havia vontade das pessoas ajudar, mas faltava motivação, não é? Exatamente. Faltava um como é que se chama? Um rastilho. Alguém que chegasse lá e bora, vamos fazer acontecer. Então sempre tem que arrastar o resto, né? E ele foi o que começou. Entrou lá na cidade, começou mesmo a servir, e a malta viu e entrou pra dentro. E o que gera essa confiança nas pessoas também em poder ajudar e estar ali ajudando é a consistência com que o trabalho é feito. Você entende, você começa a ver que não é algo que eles fizeram, que faz essa sexta, essa semana que vem já não está. Ou que faz 2, 3 vezes no mês, passa 3 meses sem ir. Não, toda sexta-feira. Toda a sexta-feira. Martim Muniz, Santa Polônia, toda sexta-feira. Então é algo constante. E tudo que é constante vai trazer credibilidade. Então as pessoas que querem ajudar vão olhar e vão falar, não, isso é algo sério. Isso é algo que realmente eles estão fazendo, eles estão ali e estão em prol daquela situação. Então isso é de se louvar. Pela causa, exatamente. Pela causa, estão ali pela causa. A consistência é importante. Porque normalmente só se lembravam dos mais necessitados à altura do Natal. É o que acontece muitas vezes. A ceia do Natal, muitas vezes, por causa do Natal e gera aquele espírito do Natal. Sabe o que é que me chateia né? mais ainda? Nisso quando havia essas causas só no Natal ou só na Páscoa e não haver sempre. É que depois quando dá essas causas, parece que aquilo parece que o mundo para ver aquilo. É bonito, estão a ajudar, eu não quero ser mal interpretado, mas tem que ser sempre, não é? Naquelas coisas. Exatamente. E aquilo é muito bonito, vamos publicitar desta forma e olha lá, estão a ajudar. Não, mas não é só nessas alturas. Há pessoas que precisam de ajuda o ano inteiro. Exatamente. A pessoa não vai ter fome só no Natal, né? E às vezes é isso, às vezes para gerar um ibope, né? Para chamar uma atenção, olha o que nós estamos fazendo. Exatamente, estás a ver? É por aí. Às vezes não é por uma vontade mesmo do coração, isso é verdade. E a comunicação social peca muito nisso. É como se costumam dizer, né? Nós não como é que é? Nós não fazemos para nos mostrar, mas mostramos o que fazemos. Para se tornar uma referência para mas ainda assim ajuda, olha, menos mal, né? Sim, exatamente. Sim. Isso. Ainda bem que ajuda. Isso não somos só nós, né? Nós estamos falando da nossa parte, mas é lógico que não é só a gente que está fazendo isso. Existem muitas pessoas que na nação estão fazendo muita coisa. Exatamente. É legal que a gente está cooperando com isso também. Mas também não quer demais, pode vir mais, né? Exatamente, quanto mais melhor. Tem sempre alguém que precisa, né? Exatamente. Eu acho que se cada ser humano decidisse tirar um pouco de si e dar ao outro, eu acho que não haveria necessidade, né? Eu acho que a maldade entra aí, né? Eu já vi até muitas pessoas perguntando assim, mas se Deus existe, por que há tanta maldade? Por que há tanto isso, tanto aquilo? E Deus deixou um manual, né? E manual, a nossa fé, né? Nós cremos que o manual é a Bíblia, né? E aqui tá tudo certinho pra gente viver bem. Se nós cumprimos o que está escrito aqui, não haveria acidente da vida. É a mesma coisa, eu vou tirar uma carta de condução. Eu preciso estudar aquilo para quê? Para que quando eu for para a estrada, eu começo a ler os sinais. Agora arranco os sinais todos. O que vai acontecer? É um neguinho atropelando o outro, é carro batendo no... né? É só mortes e acidentes. Por quê? Porque foi arrancado os sinais que impedem a gente de ter acidentes. E às vezes a gente fala, mas a Bíblia foi que escreveu e tal. É inspiração, né? O homem foi inspirado por Deus para deixar regras, para que a partir das regras nós não venhamos ter acidentes. Né? Só que às vezes a gente torna a palavra de Deus uma coisa chata. Tá entendendo? Mas por quê? Porque às vezes a gente não experimentou ainda. Entende? E a Bíblia foi colocada para a humanidade, para proteger a humanidade, não foi para prender a humanidade num conceito. Vocês estão entendendo? Então, no momento em que a gente pega a Bíblia para conhecer a Deus, cara, a cena muda. Né? Não tem a ver com religião, tem a ver com Deus, tem a ver com Jesus Cristo. Então, é a mesma coisa que vocês me chamar para comer um bacalhau com natas, né? Eu já comi, é bom demais. Eu tô aqui há 21 anos. Eu cheguei em Portugal em 2001. Então, esse ano, agora em junho, vai fazer 21 anos que eu tô aqui. Então, sou mais português que brasileiro, né? Já tô mais tempo aqui. Então, se vocês me chamassem para comer um bacalhau com natas que eu ainda não tivesse comido, o vosso testemunho, né, ia despertar um interesse em mim. Rapaz, esse cara tá falando que é bom, deixa eu experimentar. Mas eu vou ter a experiência de mim mesmo só depois. De eu sentar na mesa e falar, deixa eu experimentar. O Miguel falou que é bom, então deixa eu ver. Então, eu acredito que o relacionamento com Deus é a mesma coisa. Porque no início é uma informação. Mas depois de eu dar resposta à informação que eu recebi, eu vou ter uma experiência. Né? Então eu não posso... A tua experiência pode me motivar, mas a minha experiência me enraiza. Entende?
Então eu tenho que caminhar pela minha experiência. Eu não posso caminhar pela experiência sua, pela sua. Cada um tem uma parte de fé colocada dentro de si. Pode ouvir a minha opinião e a Você, minha palavra e depois... Nós nos conhecemos, você já expressou a sua base de fé, né? Exatamente. Então, no momento que eu ouço falar sobre Deus, falar sobre Jesus Cristo, e eu ver o testemunho da pessoa... Por quê? Porque antes, mano, eu ouvi das pessoas, mas chegou um dia que eu tive que eu próprio ter a minha experiência. Por quê? Eu fui criado dentro de uma igreja, né, cristã, meus pais sempre cristãos, ensinando o caminho cristão. Só que eu não seguia nada daquilo. Eu só queria estar lá, queria só estar brincando dentro da igreja, só queria ficar com as meninas que estão lá dentro da igreja. Você tá entendendo? Eu não tinha um interesse em conhecer a Deus. Eu queria estar ali no meio da galera, no meio da malta. Eu queria estar ali. E é normal. É o que acontece. Né? Que é mais novo. Aí, com 14 anos, eu conheci 2 rapazes dentro da igreja que eles eram viciados profundamente em drogas, entende? E eu me aprofundei através disso também. Com 16 anos, cara, eu entrei pro mundão, fui a curtir, né? Comecei a utilizar muitas drogas, utilizei crack, utilizei tudo. E uma das coisas dos meus pais ter me trago para Portugal foi tentar me arrancar no meio da malandragem, né? Que eu tava aprofundado mesmo. No entanto, que em 2003 ou 2004, se eu não estou enganado, cara, eu entrei numa opressão terrível. Vocês creem no mundo espiritual, né? Vocês creem nisso. Eu entrava dentro do quarto, mano, eu sentia opressão terrível, eu sentia uma opressão demoníaca terrível dentro do quarto. Eu não conseguia dormir mais com a luz apagada, eu ia deitar, cara, uma coisa terrível, não há palavra para expressar. Paranoia, assim? Terrível, paranoia, medo de morrer. E como eu já tinha um conhecimento, eu já tinha um conhecimento espiritual, porque eu fui criado dentro da igreja, eu já vi, porque assim, ó, da mesma forma que existe Deus, existe o diabo. Exato. Tá entendendo? Da mesma forma, exatamente, da mesma forma que existe o bem, existe o mal. Claro. E é aquela, cara, isso é que mudou minha vida, porque antes eu não levava muito a sério. Mas chegou um dia que eu ouvi isso de alguém. Chegou assim, ó, olha, se você crê em Deus ou não, crê no diabo ou não vai mudar a existência deles. Né, mano? Tá entendendo? Os caras existem. Então, no momento... Estão aí. Então, no momento que eu cheguei, eu dei um sinal. Eu cheguei assim, não, deixa eu sentar e comer esse bacalhau, então, né? Deixa eu ver se isso realmente existe. Né? A expressão que foi diferente. Gostei. Aí eu só sei que nessa opressão... Como eu sempre tinha ouvido sermões e falar sobre Deus, e como eu falei, eu sou músico, eu cresci tocando na igreja e tal. No momento que eu entrei, mano, nessa noia, mas é uma noia verdadeira espiritual mesmo. Eu não esqueço, cara, o dia que eu não aguentei mais, eu me ajoelhei, né, encostado na cama, e eu fiz uma oração. Cheguei e falei, olha Deus, Tu és o Deus dos meus pais, porque eu sempre vi meus pais servindo a Deus, uma família, um casal íntegro mesmo que servia a Deus de exemplo. E eu falei para Deus assim, olha, a partir de hoje eu não quero viver mais assim. E eu tava lutando ainda com os meus vícios e tudo. Yeah. Eu falei assim, ó, por favor, se o Senhor mudar a minha vida, e amanhã eu já não tenho mais isso, né? Eu decido te servir vírgula por vírgula. Foi a frase que eu falei. A frase que eu falei foi o vírgula por vírgula. E no momento em que eu fiz essa oração, então já não foi mais pelo que o cara falou, já foi por aquilo que eu estava vivendo. Entende? Já a viver a experiência. Entende? Então pode vir um tanto de bases de fé por aí. Nada vai mudar o que está aqui dentro. Por quê? Porque não foi algo que alguém colocou aqui. Foi o próprio Deus que se revelou a mim. Então, mais nada vai mudar. Porque no momento que você tem a revelação de Jesus, cara, nada mais muda. Entende? E nada mais você vai procurar outras coisas para ter satisfação. Vocês estão entendendo? Uhum. Porque a própria presença é a satisfação. Então, no momento que eu falei isso, eu fiz essa oração, eu falei, olha, me livra dessas cambadas de droga que eu tô viciado e me tira dessa opressão terrível. Eu senti um quebrantamento. Quebrantamento é chorar, né? Desabei em lágrimas. E eu só sei, mano, que não sei quanto tempo eu não conseguia dormir. Naquela noite eu dormi que nem um bebê. E no outro dia eu não tinha um pingo de vontade de usar mais nada. Então, só quem teve essa experiência para contar isso, né? Eu tive essa experiência. Então, não foi que eu encontrei o Joãozinho na internet, ele me falou. Sim, ninguém te contou. Não, foi algo que eu vivi. E a partir desse dia, cara, tudo mudou. Hoje eu entendo porque eu tô na Terra, eu não nasci porque, né? Nasci do acaso, nasci por causa
que meus pais tiveram um relacionamento na discoteca, saíram pro hotel e foi lá e nasceu eu. Não, cara, hoje eu entendo porque que eu tô caminhando na terra, tá entendendo? Porque todos nós temos um propósito para cumprir, né? Você tem uma missão, o Tó tem uma missão, eu tenho uma missão, cada um de nós tem uma missão para cumprir. Certo. Mas Deus, ele não dá só a missão, Deus aponta o caminho. Mas como é que eu vou conseguir entender isso? No momento que eu tiver experiência, né? Porque enquanto eu falo, vocês são informados, mas na experiência que vocês são fundamentados. Vocês estão entendendo? Sim, Então, acho que foi isso que mudou minha vida, cara. Eu tô falando isso sobre Deus, sobre experiência de fé. Mesmo. Conseguiste encontrar assim e... Eu me encontrei, daí... entende? E é aquilo, Miguel, não tem a ver com os evangélicos, não tem a ver com os católicos, com os budistas, com os... Vamos lá, fala outra religião. Não vem a ver, é isso mesmo, não tem a ver, mas tem a ver sobre Deus. Exato. O que nós temos que levar é para Deus. Por que que existe tantas bases teológicas? Por que que existe tantas linhas de pensamento? Porque às vezes eu não concordo com o Patai. Aí eu não concordo com os teus pensamentos. Aí eu quero abrir uma igreja com o meu pensamento. Aí começa a abrir um monte. Entende? Mas existe só uma linha de fé. E a linha de fé é simples. É Deus. É Jesus, o Filho de Deus, que veio morrer na cruz por nós. E amanhã nós vamos celebrar isso. Que propício, e vocês, né? estão convidados para ir amanhã no culto. Convidadíssimo. Mas bem propício hoje fazer esse podcast. Cara, porque amanhã é Páscoa aí. E só é apenas ir para a semana. Mas não tem problema, mas... Deveria sair amanhã. Eu vou tomar, porque eu falei demais agora. Não, mas é isso, meu. Tu teres um... Porque é um problema. O que tu tinhas era um problema gigante, estás a ver? Que prejudicava-te a ti. Demais. Quem está à tua volta também. Não ter paz. É terrível. Eu acho que o problema é as pessoas terem na ideia que a igreja é dois caminhos, que há o bom e há o mau. E isso não existe, mano. Ninguém é bom e ninguém é mau. Todos nós temos trevas dentro de nós, não é? Espetáculo, mano. O homem está máquina. O homem, ele, por si só, a natureza do homem é má, né? Sim. A natureza do homem é má. Adâmica, a natureza adâmica, pecaminosa é má. Tu controlas da forma que tu queres. Cabe a nós saber controlar isso, né? Saber até o limite de cada um. O problema é que hoje em dia, como você estava falando há pouco, existe uma... Eu nem vou dizer liberdade de expressão, mas existe uma libertinagem de expressão enorme no mundo. Que é diferente de libertinagem e liberdade. Libertinagem é quando não tem controle. Faz porque quer e da maneira que quer. Exatamente. A gente está vendo acontecer isso agora, né? Nessas guerras que está havendo agora no leste. Um país invadindo o outro porque quer e porque acha que quer. E porque acha que pode, né? Só porque então, sim, pessoas sofrem com isso e crianças morrem nesse caso. Exatamente. Então, assim, o homem por si só é mal. E a gente tem que saber limitar isso. E é como o pastor estava falando. Quando nós vivemos baseado naquilo que Deus deixou para a gente viver, com certeza você vai saber o momento certo que você tem que parar e o momento que você tem que continuar agindo. E isso ajuda a gente a saber controlar a nossa raiz pecaminosa. Porque era o que ele estava a dizer, imagina. Eu já te disse, tenho a minha fé à minha maneira, como tu me expliquei, e não estou aprofundado, não tenho nada a aprofundar, estás a ver? Nunca segui um caminho certo, mas tenho a minha fé, como te disse. E o que é certo é que na minha fé, quando às vezes peço ajuda ou assim, sou ajudado e às vezes... eu estou a dizer que eu não tenho religião, eu tenho cenas espiritualidade, acontecem. estás a ver? Eu tento fazer o bem só. Claro que às vezes é impossível, não é? Sou humano e erro muitas vezes e vou não, todos nós estamos tentando melhorar todos os dias. E é isso, tento fazer o bem. Isso que você falou, Patai, isso que você falou é engraçado porque o problema às vezes de muita gente não entender ou não aceitar a questão de falarmos de Deus e Deus e Jesus em si é justamente porque elas não entendem a espiritualidade da coisa, entendeu? As pessoas hoje em dia levam muito uma vida baseada naquilo que é terreno, né? Naquilo que é palpável, naquilo que é material. Sendo que a verdade é que, no final das contas, a minha espiritualidade é mais real do que a cadeira que você está sentado. A cadeira que você está sentado um dia desaparece, é matéria. E a matéria se desfaz, a matéria ela desaparece. Você desaparece um dia. E a única coisa que fica é a sua espiritualidade, é o seu espírito. E as pessoas hoje em dia estão mais interessadas em tratar daquilo que é material do que aquilo que é espiritual. Entendeu? Então, elas continuam alimentando a carne, continuam alimentando aquilo que é terreno, aquilo que é material, e esquecem de alimentar o espírito e de fortalecer o espírito.
E aí que às vezes elas são traídas. Porque o que é bom quando tu partes? Os bens materiais. Tu mesmo que deixes alguém, se essa pessoa não foi cuidadosa, o dinheiro vai no instante. Vai Tu Sim, deixas as as coisas- relações. vai- Exatamente o que é bom. Miguel já não está cá, por exemplo, neste caso, e vocês estão à mesa, estão a recordar atitudes que eu tive, estão a recordar bons momentos que eu tive, alguma pessoa que eu ajudei. As atitudes, tudo o que tu fazes, estás a ver a espiritualidade que tu deixas cá, isso é que é brutal. Eu já perdi amigos também, mas hoje eu sinto que eles ainda estão cá, meu, estás a ver? Porque eles deixaram uma marca. Entendes? Não, é o que tu estás a dizer. Acho que as pessoas hoje em dia preocupam-se muito mais em bens materiais e em 30 por uma linha, não se preocupam com o que realmente é bom, né? Que tinha que se preocupar, que é a nossa Exatamente. espiritualidade. Exatamente. E aí pega aquilo que o Patai estava falando e que o pastor também falou. Não tem como você crer em Deus e não crer no Exatamente. diabo. Não tem como você acreditar que existe Ou o acreditas nos bem dois, e não, e não existe o mal. E aí é que vem a pergunta, né? Um dia, quando a sua matéria não tiver mais, o que vai acontecer? Para que lado que vai pender mais o seu espírito? Pro bem ou pro mal? Então, são coisas que temos que pensar sim. E eu acho que são coisas que nós temos que nos preocupar também. As pessoas baseiam-se muito do tipo, tu erraste comigo, eu também vou errar com eles, já erraram comigo. Mas é isso, era isso que eu tinha É o olho por olho, dente por dente, Sim, né? porque É. muitos não vou dizer religiosos, mas os que seguem mais a igreja, muitos fazem o bem para serem beneficiados e não fazem o mal para não serem castigados. Ou seja, a fé deles é o medo, né? na minha ótica. E nem assim eles não estão a seguir nada, mano. Estão só a fazer as coisas só por fazer, na minha visão. Sim, claro. É isso. Ou fazendo, procurando alguma coisa em troca. Exatamente. Né? O que nos protege é o amor, né? Sempre. Falasse tudo aí. A base de tudo é o amor. Por exemplo, no momento eu casei em 2007, né? E no altar nós fizemos ali um pacto, né? A gente faz umas promessas. Qual é que é? É até que a morte os separe, é na riqueza ou na pobreza, Na na saúde e na doença. Então ali nós estamos, né, fazendo promessas, mas o que vai proteger é o amor, né? Por quê? Porque no caminho vai aparecer mulheres. E ao ver de muitos vão ser até mais belos do que a minha esposa. E se elas começarem a se jogar para cima de mim, tentando me seduzir, eu não vou dizer não só por causa do pacto, né? Não vou dizer não, mas eu tô doidinho para pegar ela. Não. Não, tu tens de ter consciência mesmo dentro de ti. O amor é que vai fazer eu dizer Exatamente, não, com leveza, entende? Exatamente. Então, não vou dizer as regras, né? Mas aquilo que é pedido a partir da Bíblia, se torna leve quando nós amamos. Porque lá vai dar a mesma coisa em termos de É cenas aquilo que diferentes. acabou Era de falar. o que vocês estavam a falar. É. Preferível a tua espiritualidade, tu tens consciência que não vou lá porque isso já é o teu prazer carnal a falar, já é uma cena, é matéria, era o que tu estavas a dizer. Exatamente, Tu vais ter prazer com aquela pessoa e depois vais chegar e vais ficar no abismo. Ixi, Ei. o que é que eu fui fazer isto? Ou seja, Exatamente. seguem a linha da Bíblia sem saber o que é que estão a fazer. Exatamente. Mano. Seguem palavra por É a palavra. consciência, né? É o entendimento, lá está a volta aquilo que a gente falou. entendimento. Tem que ter É isso, entendimento. faltava-me essa palavra. Exatamente, É você tem isso, que é. ter entendimento no que você está fazendo. E é por isso que nós lemos Bíblia, porque nós acreditamos naquilo que está ali e vivemos aquilo que está ali. E não temos vergonha nenhuma em dizer isso. Aliás, é um prazer para nós dizer que nós acreditamos e seguimos aquilo que Cristo deixou para a gente fazer. Porque é levado muito, às vezes, na brincadeira ou na zoação, o fato de você ser cristão e de, você lê a Bíblia, você tá... Não, eu acho que isso é algo importante na vida de qualquer homem, porque justamente por causa disso que a gente está falando aqui. Existe o bem, existe o mal, é uma questão de espiritualidade, é uma questão de entendimento. E eu entendo que eu preciso fortalecer o meu espírito e viver consoante aquilo que Deus nos ensinou a viver. Que vai nos, como o pastor falou, vai me ensinar a travar quando o sinal for vermelho e avançar quando o sinal estiver verde. E não se torna difícil porque Não. você é voluntário, você está fazendo com amor. Com amor, Entende? exatamente. Quando nós fazemos com amor, você, por exemplo, assim, ó, isso aqui, nós estamos curtindo isso aqui. Tá sendo um peso daqui? Não. Não. Tá Nada sendo disso. bom por quê? Porque nós gostamos disso. Exatamente. Entende? Então, seu próprio coração se inclina àquilo que você gosta. E o amor nos protege para isso, naquilo que nós obedecemos, daquilo que a Bíblia diz. Não é uma cambada de regra em cima de nós. Não faz e você fica, parece, dentro de uma jaula que não pode fazer nada. Não. O amor faz você cumprir com facilidade. Porque tipo, Entende? tu quando chegas, tu chegas, por exemplo, vou lá à vossa comunidade e digo, olha, quero me entregar e não sei o quê, e quero mesmo viver isto,
porque pá, tenho um propósito agora, estás a ver? Eu chego lá, eu tenho um propósito, tenho uma ideia, não quero que chegue, que ao passarem-me uma mensagem ou uma visão, que cheguem ao pé de mim e ponham-me logo limites. Tapem-me logo, estás a ver? Não, tu tens de fazer assim, 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 Exatamente. assim. Não. Exatamente. Que é o que costuma acontecer. É o que costuma acontecer. É, Mas, Não, muitas barreiras, o que limites, nós mas fazemos, vamos lá, então o estou-me a que aprender nós- mais ainda. não é nem fazemos, mas aquilo que nós tentamos inspirar as pessoas é viver como a gente vive. E como é que a gente inspira? Ensinando. Mostrando a você qual o caminho. Ensinando aquilo que a gente faz. Ensina você a amar como a gente ama. Ensina você a ler como a gente lê. Ensina você a amar o próximo como a gente ama o próximo. Então, assim, quando você aprende a viver como nós estamos vivendo, aí você vai entender que há coisas que você vai fazer e há coisas que você não vai fazer. Então, não é uma questão de você chegar lá e dizer, olha, o que que eu faço e o que que eu não faço. Porque isso não existe uma fórmula, não existe uma receita, né? Que eu digo, olha, se você fizer isso, você vai conseguir. Yeah. Quem sou eu para dizer Parece isso? uma cartilha Parece uma cartilha colocada, né? Agora você vai ter que Uma obedecer. receita Não. médica que se você fizer essa aqui, você vai ser curado. Não. Nós mostramos o caminho, nós fazemos aquilo que Jesus fez, damos as notícias que Jesus deu e acreditamos que se você viver dessa forma, você vai encontrar, Jesus vai revelar da mesma forma que o pastor falou. Ele passou a entender e a viver quando ele viveu a experiência dele. Exatamente. Não pelo que o outro falou. Ele ouviu o que o outro falava, o outro motivou ele a viver aquilo e ele passou a viver com a experiência dele. O meu puzzle não é igual ao teu, eu vou apanhar as peças que Exatamente. eu vou construindo Exatamente, a medida da fé. Embora que Exatamente. e a conclusão é o quê? A intenção é o quê? É todo mundo terminar o seu puzzle. Exatamente. Entendeu? Certo? A intenção é todo mundo terminar o seu puzzle. O que nós fazemos é ajudar um ou outro a terminar. Agora, o seu puzzle pode ser diferente do meu. A minha experiência pode ser diferente. Por exemplo, ele contou que ele veio de um berço evangélico, viveu tudo. Eu não vivi isso, né? Eu não vim de um berço evangélico. Eu conheci ele em 2004. A gente se conhece desde 2004, né? E eu não vim de um berço cristão. Minha família também é católica. E eu passei a acreditar e passei a viver isso em 2004. Tinha 14 anos de idade também, mas não fui drogado, nem nada disso. Vivi a minha vida normal. Tinha 14, 15 anos mais ou menos. Viveu vida normal. Não, sim, exatamente. Mas outra caminhada. Não tô dizendo que a dele era normal. Tô falando que eu não vivia aquilo que ele viveu. Onde é normal. Do nada. Gratuito. Vai me castigar o pastor. Toma essa. Não, mas só pra dizer que assim, ele teve a caminhada dele, a experiência, mas eu também tive a minha. Exatamente. Que pra mim foi intensa, entendeu? E a tua Mesmo não tendo experiência de vindo. vida, tu ao compartilhares a tua experiência de vida com ele, pode ser bom para ele, vai ajudá-lo em certos pontos e ele partilhar a dele contigo Com igualmente. certeza. Eu acho que todo mundo tem algo a acrescentar, né? E depois eu ouvi uma coisa que é verdade. Ninguém nunca sabe demais que não possa aprender mais um pouco. Claro. A vida é feita de aprendizagem. É feita de Tu todos os dias aprendizado. aprendes. E eu acho que é um aprendizado bom. É um bom aprendizado. Né? Desde o mais novo ao mais velho, tu vais sempre aprender qualquer coisa. Há muito Verdade. aquela mentalidade de ele é mais novo do que eu, é que se ele não me vai ensinar nada. Não, mano, aquela pessoa tem uma Não, vida diferente verdade. da tua, aquela pessoa teve experiências diferentes da tua. Ele vai te Sim. ensinar alguma coisa. Com Estás a ver? certeza. É- E as experiências vividas, é aquilo que você está falando. Eu posso ter menos idade e ter vivido mais experiências do que você. Exatamente. E a experiência ela vai te dar bagagem, ela vai te dar Maturidade. maturidade e autoridade para você poder ensinar alguém. Exatamente. A gente vê isso, por exemplo, na vida do nosso pastor, o Rafael Bispo. Ele é um pastor jovem, novo também. Ele tem 31, 32, né? 31, 32, da minha idade, mais ou menos. Eu Jovem, tenho 32 Tem uma também. sabedoria. E tem uma sobre sabedoria 60 anos. Enorme. É. Você vê pessoas mais velhas de 50, 60 anos como é que se diz? Se deixando ser liderado por ele. Exatamente. Ouvindo aquilo que ele tem para ensinar e entendendo e aceitando a autoridade que ele tem para ensinar. Então isso é Isso é brutal. É brutal, Foge, porque- foge do conceito de uma igreja tradicional que, tem que só quem é mais velho padre pode. velho, Não. sozinho, e ele só precisa ter uma família normal. não O tem que ter pastor, aqueles- o pastor da Essa comunidade que a gente está credibilidade logo à religião, vá. Exatamente. Exatamente. Sim. É isso. Porque mostra que não é a idade, é você se deixar viver essas experiências. E quando você vê alguém que se deixou viver essas experiências, viveu, aprendeu e entendeu, tem autoridade para poder falar e ensinar. E é isso que acontece em muitas igrejas evangélicas. Eu digo evangélicas não é querendo colocar aqui estereotipar nada, católicos, evangélicos, como ele estava falando, não. É porque realmente na igreja católica não é comum.
né? Você vê Não é, não. um padre de 20 anos, né? Pastorear, digamos assim, uma igreja ou uma E dá congregação. um sermão de E boné. dá um sermão de, dá um sermão de boné. Não é comum. Estamos aqui. Olha aqui, olha para esse pastor. De boné, de barba e Barbudo. tudo. Não é comum. Numa igreja tradicional não é comum. Mas isso é bom porque alguém que chegue lá, estás a ver, vai se identificar logo contigo, estás a ver? Não Sim, vai ter sim. aquela postura toda, o politicamente correto, estás Já a ver? estamos à vontade? Sentes logo, não, calma lá, estou-me a pôr mesmo totalmente à vontade, estás a ver? Vou conseguir seguir o meu caminho de maneira diferente, vou-me encontrar de maneira diferente, não é? Chego lá e era o que estávamos a falar e metem-te logo dentro de uma jaula. De uma caixinha. E tu estás tipo, tens de estar ali e basicamente tu estás a seguir ordens. Ele diz aquilo e tem mesmo de ser assim. Estás a ver? Não, olha, não podes fazer assim, não podes fazer assado, é assim, é complicado. Jesus não foi assim. Jesus não é assim. Jesus chegou Jesus nessa chegou. Qual é o primeiro... Jesus chegou nessa época. O Israel estava tudo organizado. Os escribas são os caras que estudavam muito a lei, né? Estudavam muito as escrituras. Tava fechado no grupo deles. Outro ali fechado no grupo deles. Os fariseus, os escribas. Não podia tocar no leproso, não podia sentar com uma mulher, não podia falar com uma prostituta e não sei o quê. Jesus chegou arrebentando com isso tudo, né? Com os costumes todos. Enquanto não podia tocar no leproso, ele tocava, o leproso era curado. Né? Ele não podia sentar com uma mulher para conversar, ele sentava e mudava a vida dela. Né? Uma mulher totalmente rejeitada pela sociedade. Porque o principal propósito é não julgar ninguém. Exatamente. Né? Não julgar ninguém. Exatamente. Então ele chegou transmitindo o amor. Então a mensagem do evangelho é amor. Você quer definir? Eu ouvi um certo pastor falando isso. Ele fala assim, que Deus não tem amor, ele é o próprio amor. Né? A Bíblia fala isso, né? Que Deus é amor. Então é nesse entendimento que nós somos libertos. É aquilo que eu falei no início. Se torna leve no momento em que eu tenho encontro com o amor de Deus, entende? E outra coisa, um fundamento, eu acho que o fundamento do cristianismo é que nós não conseguimos nos salvar através das nossas obras, né? Existe uma epístola, uma carta que fala de Tiago, né? O apóstolo Tiago, que ele escreveu uma carta para a igreja naquela época, e ele utiliza essa frase, ele fala assim, olha, mostre-me sua fé que eu mostrarei, mostra suas obras que eu mostrarei a minha fé com obras. Aí eles começam a falar o quê? Que eu por mim mesmo, porque a mensagem do evangelho é o quê? É eu não conseguir pagar o preço pelos meus pecados, né? Pagar o preço, pagar o preço, agora. Pagar o preço daquilo que eu cometi, né? Existe uma dívida entre eu e Deus, ao qual eu não conseguiria pagar por mim mesmo. Eu repito, Jesus veio e pagou e quitou a cédula de dívida. Então, só que naquela época as pessoas queriam encontrar um lugar em Deus a partir de ter um bom coração. Né? Não, eu tenho boas obras, rapaz. Eu ajudo o necessitado. Por mais que nós temos essa linha de movimentação na nossa congregação em ajudar as pessoas, nós não vamos ser salvos pelas nossas obras. Nós somos salvos pela fé. Né? E Paulo fala sobre isso, fala assim, ó, não é pelas vossas obras que vocês são salvos, mas mediante a fé, né? Através do que? De você ouvir a história sobre Deus, acreditar nela e você ter a sua própria experiência. Então pode ter o cara mais gente boa, mais bom de obras no mundo, ele não vai conseguir se salvar. Que salvação é essa? Nós cremos que depois que nós fechamos os olhos na terra, nós vamos abrir em outro lugar. Né? A nossa linha de crença, de fé, naquilo que a Bíblia diz, igual a gente sempre está repetindo, é o quê? Que existe o céu e o inferno. É igual a gente falou, existe Deus e existe o capetão, né? Só que existe o lugar de descanso, né? Que nós temos o entendimento, né? O céu, e existe o lugar de tormento. E nós cremos que quando nós morremos, muitos têm o entendimento que acabou. Morreu, né? A gente volta pro pó e acabou. Não, o homem... Volta pro pó. Porque nós somos feitos de pó, né? Então, no momento em que o homem morre, acabou. Não. No momento que nós morremos, nós somos eternos, né? A Bíblia nos ensina que nós somos eternos. Isso aqui é apenas uma carcaça, né? Ao qual o nosso espírito está aqui dentro, né? O que é a nossa alma? A Bíblia ensina que nós somos corpo, alma e espírito, né? O corpo é essa estrutura, a alma é a nossa personalidade, o nosso caráter, né?
o Espírito é o que nos conecta com Deus, né? Então, no momento em que nós morremos, cara, nós somos eternos. O Espírito é eterno. Né? O que fica, a tua marca é o que tu fizeste Tá com as entendendo? pessoas, as tuas atitudes. O que fica na terra que é o que se costuma dizer. é o legado que nós deixamos, Exatamente. de uma boa referência. Mas o que nós vamos levar é a nossa fé. Exatamente. Entende? Porque no início da conversa falámos que muita gente fala e não faz E nada. não faz nada. Porque é o que se costuma dizer. exatamente. Boas palavras estão ao inferno cheio. Que é o que, pelo menos usa-se muito essa expressão cá. Usa Estás a muito ver? essas palavras. Estás a De ver? boas atitudes, o cemitério tá cheio. Por O dizer, inferno tá cheio também. é isso, estás a ver? Né? Tipo, não há coerência nas palavras hoje em dia. O pessoal não tem aquele voz-dal. Estás a ver? Eu posso ter. Tenho aqui 40 euros. Vou comer e ele, se for preciso, está ao meu lado e não tem simplesmente a olhar para mim e há pessoas que não são capazes de dizer, não, tenho 40, dá para comermos os dois, estás a ver? E vou ajudar esta pessoa. Não, mas não é isso. E Não. o inferno está pegando fogo, bicho. Exatamente. Está on fire. É verdade. Então, e qual é, por exemplo, vocês, é igrejas evangélicas, não é? Congregações, não é? Sim. Igrejas evangélicas, sim. Isso foi um título que o homem deu, né? O homem deu. Assim, chamado os evangélicos. Mas nós, vamos dizer assim, que saímos da Igreja Católica. Porque, Ou seja, é uma evolução constante. exatamente. O que ocorreu? A igreja, o que significa católico? A Igreja Católica, a Igreja Universal, né? Uhum. Católica significa universal. Então tudo começou na Igreja Católica, né? Primeiro Jesus Cristo veio, ensinou os discípulos, né? Deixou um povo, né? Com o ensinamento dele, e a partir disso foi criado a igreja, né? Que era um povo. Igreja não é 4 paredes, igreja são pessoas, né? Exato. A partir disso, o povo começou a se multiplicar, né? O povo começou a crer, começou a ver, rapaz, isso é verdade mesmo, começou a ter a sua própria experiência, o qual, com o passar do tempo, né? Roma estava governando na época, né? Aí houve a mistura de Constantino, vocês já estudaram, né? Na escola Sim. ensina isso, que fala sobre Constantino, que ele faz o quê? Ele pega a religião e ele junta a religião com a política. Aí os dois começam a caminhar junto, foi aí onde tudo corrompeu, né? Misturou política com religião, Estragou tudo. começou a se levantar os papas, aí os papas eram os representantes de Deus, mas não tem isso, né? Você tem a sua ligação direta com Deus, você não precisa vir a mim fazer alguma coisa, né? Não Exato. existe um homem que representa Deus para as pessoas e só a partir desse homem que nós vamos chegar a Deus. Não existe. Deus abriu uma porta para todo mundo ir, né? Só que em tempo de Constantino ele Deixou a marca obrigou, dele cá, deixou o ele legado obrigou dele cá. todo o povo a se tornar Qualquer pessoa cristão. pode seguir. Quem não fosse cristão ia ser preso ou morria. Quem é que não quer ser cristão? Claro. Todo mundo Prefiro ser cristão do que ser preso ao se morto. encaixou ao Exatamente. cristianismo. Foi aonde aí que começou a surgir a Igreja Católica e tal. Porque hoje em dia tu já consegues, não é ter, como é que te explicar, tu consegues encontrar a tua opinião própria, porque pelas Exatamente. experiências que tu vais vivendo, tu não precisas ter alguém, é o que tu estás a dizer, não precisas ter alguém a dizer-te que, olha, é assim, e tu vens ter comigo, porque comigo é que eu te vou levar para aqui, porque tu Exato. próprio consegues te encontrar. Exatamente. Tu encontraste naquela noite, quando Exatamente. procuraste uma resposta, eu já disse, quando tento procurar uma resposta, encontro respostas por vezes, Yeah. eu não vou precisar de chegar ao pé de alguém que me faça encontrar essas respostas. Exato. Mas Você puder- já teve logo, né? Mas se puder ter alguém para partilhar essas respostas e ter uma Exatamente, experiência é junto, isso. É isso. acaba por ser muito melhor. As Verdade. pessoas elas são utilizadas por Deus para dar ensinamento, né? Certo. Mas não para ser um único caminho. O único caminho é Jesus, né? E o que difere aquilo que ele tava, a pergunta dele, né, da igreja evangélica, que o pessoal fala muito, devido a essa história que ele falou, veio as igrejas católicas e depois houve um entendimento, né? E houve Martinho Lutero, né? Lutero que teve um entendimento que a igreja e que a vida cristã não era baseada em regras e daquela forma que estavam querendo implementar, porque foi misturado política, foi misturado a questão a religião com a Reforma política. protestante. E aí houve essa reforma protestante por Martinho Lutero, que também é um fato histórico, você vai encontrar histórias sobre isso na internet. E depois dessa revolta de Martinho Lutero, que foi levantada os protestantes, que são hoje os evangélicos, que são os protestantes que protestaram contra a forma de religião que estava sendo praticada naquela altura. Os evangélicos vêm daí. Vem dessa linha de E raciocínio. qual é mas ele tinha dito há bocado que a diferença entre as várias igrejas e várias congregações evangélicas que há é linhas de pensamentos que têm, é isso? Denominações hoje que você fala, os nomes de, por exemplo, igreja isso, igreja aquilo. Digamos. Existe várias linhas de pensamento e existe uma que é correta,
né? Existe uma que é correta. E só que às vezes, por que existe tanta linha de pensamento? Porque às vezes a pessoa ela não estuda. Por exemplo, se eu abrir a Bíblia aqui, vai ter coisas aqui que eu vou ter que estudar, eu vou ter que voltar 2.000 anos atrás, 4.000 anos atrás para entender. E às vezes o que eu faço? Eu abro aqui um livro aqui, vamos dar o Evangelho de Mateus e começo a ler e eu quero ter meu próprio entendimento e não vou estudar o que isso está dizendo. Aí há essa discordância, porque as pessoas, ao invés de estudar o que está escrito, elas pegam a ideia deles e abrem a maneira delas e... Tá entendendo? Okay. Então é aí onde surge essas tantas congregações. Mas existe uma mensagem aqui. Existe uma que é pura, genuína. Né? Foi aonde Martinho Lutero ele se assustou. Martinho Lutero, como é que Martinho Lutero se converteu? Ele estava indo para a casa dele, ele parece que, se eu não estou enganado, ele era filho de camponeses, né? E ele estava indo para casa, caiu um toró, uma chuvarada, trovões, relâmpagos, e aquele negócio, o cara ficou com medo de morrer, ele fez um voto a Deus. Ele chegou: Deus, se o Senhor me manter em vida, eu vou me separar para ser monge. Só sei que ele não morreu, né? Disse que era terrível mesmo, né? A tempestade que estava tendo. Ele foi pro... Como é que se chama o lugar dos monges? Mosteiros, exatamente. Aí ele foi pro mosteiro e lá ele começou a estudar aquilo que a religião católica estava lá ensinando, tudo certinho. E ele encontrou uma Bíblia. Ele encontrou uma Bíblia, um manual lá, e antes ele estava estudando as cartilhas, estava estudando o que os outros estavam falando, mas de repente ele entrou na biblioteca do mosteiro e ele encontrou o manual da Bíblia. Okay. E ele, como é um cara muito de desejar estudar, é aquilo que eu acabei de falar. Ele foi na mensagem correta, ele não foi tirar uma ideia dele. Ele começou a estudar, e lá tal, entender a linguagem que foi retirada, né, que é o hebraico. Aí ele olhou para algumas coisas, mas isso aqui tá tudo diferente. Entende? Indulgências, né? Pessoas que teriam que pagar a sua salvação a partir de dinheiro, né? O pessoal começou a vender os terrenos que eles tinham, as terras para comprar um lugar no céu. E é o quê? A malandragem do homem. É querer o quê? Aquilo que a gente falou no início. É querer tirar das pessoas, entende? Só que Martinho Lutero, ele encontrou um manual onde tinha aqui a mensagem completa, o cara estudou, e foi aí onde ele criou as 95 teses, né? Que ele colocou lá na porta da igreja, a qual houve essa reforma, entende? E foi o quê? O que é reforma? É trazer a forma original. Exatamente. Né? É igual um apartamento. A gente entra, passa 10 anos, se partir muita coisa, a gente tem que fazer o quê? Uma reforma. Trazer a origem. E ele fez isso. Ele pegou a mensagem correta e levou a origem, e por isso que houve a reforma protestante. Então existe essa tanta linha de pensamentos porque as pessoas não vão na mensagem que é pura. Senão só tinha uma só. Exatamente. Entende? As pessoas preferem interpretar a maneira delas. A maneira delas. Isso é um perigo. Tens a igreja tradicional que quer acabar com a fome e depois é das empresas mais ricas do mundo. Exatamente. o problema isso é contraditório, né? Tira tudo a credibilidade, mano. O Vaticano perde a credibilidade. É que torna uma escravidão, mano. Por quê? Porque as pessoas querem te segurar nelas. Contanto que a mensagem é para libertar. Entende? Voa. E estão a aprender. Tá entendendo? Vai em busca. A mensagem é para libertar e querem prender. Querem prender, exatamente. É contraditório. É totalmente ao contrário. Muito contraditório. Nós estamos bebendo água. É saudável aqui. Porque tá começando. Mais saudável. Tá gastando muita saliva. Essa é 51. A gente normalmente não bebe água, mas isto de manhã também dá com beber outra coisa. Trapávamos já aqui as paredes. E vocês lá na vossa congregação é muito... Tem muitos brasileiros e portugueses? É mais portugueses? É mais brasileiros? É várias nacionalidades? É como mais ou menos? É várias nacionalidades. Várias nacionalidades. Brasileiros, portugueses, angolanos. Vocês não... Se você for reparar, hoje o mundo é assim. Hoje é difícil você entrar num país e ver só pessoas nativas daquele país. Ainda bem. Seja onde for. Ainda bem. Seja onde for. E na igreja não é diferente. Ainda bem que é Aliás, a igreja representa muito isso. A interculturalidade da coisa. E o engraçado é que, por mais que existem várias culturas diferentes, e aí é que tá, aí é que você percebe que você está num lugar onde as pessoas estão realmente com o coração voltado para Deus. Porque pode ter várias culturas instaladas no mesmo lugar, mas a cultura que permanece continua sendo a cultura celestial, que é uma cultura de Deus, uma cultura dos céus.
Para nós prevalece a cultura celestial. Porque a cultura é o quê? É a prática constante de várias coisas, né? Certo. Você pratica a mesma coisa sempre até se tornar uma cultura. E é por isso que o brasileiro tem a sua cultura, o português tem a sua cultura e por aí afora. Mas numa igreja, o que vai prevalecer sempre é a cultura celestial. Você vai ter lá pessoas de África, de Angola, do Brasil, de Portugal, de leste, seja de onde for. Mas o comportamento dela vai ser igual a de um brasileiro, igual a de um português, e você vai falar assim, olha, essa pessoa, ela é um cristão. Você não vai dizer assim, olha, essa pessoa é brasileira. Você vai identificar ela como cristão, por quê? Porque a cultura que ela vive é uma cultura celestial. E são pessoas que realmente seguem a cultura de Deus. Uma pergunta ignorante mesmo, mano. Há diferença entre a missa e o culto? Ou são apenas palavras diferentes para o mesmo? Não, são palavras diferentes e também é diferente. Eu acompanho. São palavras diferentes e é diferente. Muitos artistas brasileiros, estás a ver, e muitas pessoas brasileiras, estás a ver, e é muito diferente. Usam muito o culto. O culto. Sim, se você for no culto e se você for numa missa, você vai ver que é diferente. Nós cultuamos. E uma missa é diferente. A missa é aquela base. O culto é o quê? Na verdade, o que é o culto? Fala. Tá Não, que às vezes ele... Não, talvez ele tinha uma explicação melhor do que a minha, né? Não sei. Na verdade, o culto é o quê? A própria palavra já fala, né? Culto. Você vai cultuar alguma coisa ou alguém. Então, quando você vai cultuar, você não vai em prol de você mesmo. Você não vai procurar fazer algo para você mesmo, mas você vai procurar entregar algo a alguém ou a alguma coisa. E quando nós falamos que vamos para um culto, nós vamos cultuar a quem nós depositamos a nossa fé. Nesse caso, Deus. Então, quando nós vamos para o culto, nós vamos cultuar a Deus. Tudo que fazemos naquele ambiente, naquele momento, naquele período, é em prol de quem nós acreditamos. Ou seja, nós manifestamos de várias maneiras. Nós temos louvores, nós temos palavras, nós temos orações voltadas para quem nós temos fé, que nesse caso Deus. Os louvores é o cantado, certo? Louvor, só música. Exatamente. E tipo, eu consigo notar a diferença numa missa normal. Estás ali, tens a música também, tens os louvores também, se puderes chamar assim, estás a ver? Sim. Mas acho que é diferente no que vocês fazem. Então, a diferença... As pessoas têm emoção quando estão a porque... cantar, estão-se a soltar mesmo, então... Se você for numa missa, você vai ver que é aquilo que a gente falou, é uma questão de religião, né? Ali é uma questão de religião, porque você tem eu lembro que quando eu era pequeno, que eu ia na igreja católica com a minha família, quando a gente entrava, a gente recebia um papelzinho falando o que ia acontecer, a sequência da coisa. Parecia que você estava entrando, recebia o roteiro de um filme, liturgia, né? Uma liturgia, né? Você recebe ali a sequência do que vai acontecer. Vai ter isso, depois aquilo, depois o outro. Então, ali mesmo você já está estipulando uma regra para aquilo que você pode fazer e o que você não pode fazer lá dentro. E isso era interessante na altura, para quem na igreja desse período de Constantino que o pastor estava falando. Por quê? Porque eles assim conseguiam limitar as pessoas a não ir além de onde eles queriam que fosse. Exato. E é isso que acontece numa missa. Você limita a pessoa a fazer somente aquilo que você quer que ela faça. Enquanto no culto existe uma liberdade de expressão a quem você crê. Ou de praticar a fé que você está tendo, entendeu? Então a diferença é essa, é a liberdade que você tem de expressar o seu amor a quem você tem fé. Então quando você vai numa missa, você tem uma liturgia e você faz aquilo que está ali, você não pula fora dela. E no culto, nós cultuamos a Deus. Nós até costumamos dizer, o pastor costuma falar isso muito lá no domingo, que não tem plano. Nós não temos o passo seguinte. O próximo passo. Nós não temos o próximo passo. A gente vai cultuar. A gente vai chegar ali com música e as coisas vão fluindo. É isso que eu ia perguntar ao pastor. Tipo, vai acontecendo. Se chegavas lá e passavas tipo uma mensagem de, por exemplo, do que é que se passou contigo durante aquela semana, ou assim, tipo, criavas ali de forma a passar uma visão, ou se é muito natural a partir mesmo do louvor, ou assim, estás a ver? E é o que ele estava a dizer, aquilo acaba por depois... Você vai perceber que é uma coisa que é fluida. Exato. Nós chegamos, nós louvamos, vai haver oração, vai haver tudo isso, vai haver uma palavra com certeza, vai, digamos assim, um sermão, né? Vai haver uma palavra liberada pelo pastor, ou ele, ou quem quer que seja que vai lá liberar uma palavra, vai sim, vai ter alguém que vai liberar um sermão, uma palavra para você. Por exemplo, qualquer pessoa que esteja lá pode ir liberar uma palavra dela? Ou tipo... Então, as pessoas que estão envolvidas ali conosco, né? Que estão mais perto e que têm ali a mesma visão, seguem o mesmo caminho, né? E que o pastor também entende que sim, né? E tem
É como eu tô dizendo, é uma coisa que é fluida. É que nós Ok, prezamos ok. pela referência. Exato. Quando se toca no aspecto de subir para representar, aí nós prezamos pela moral da pessoa na sociedade. Uhum. Por exemplo, aquilo que nós falamos no início. Às vezes a pessoa fala bonito, mas não vive o que fala. Certo. Né? Aí a pessoa tá pegando dinheiro emprestado para todo mundo e não tá pagando. Aí a pessoa é caloteira, não tem respeito com a família própria, com a sua própria esposa, vive uma vida depravada. E subir lá e falar algo, ela não vai ter crédito, entende? Porque as pessoas vão chegar assim, esse cara tá falando, nem vive nada disso que ele tá falando. Então nós prezamos primeiro quando se toca. Isso são todas as religiões. Exatamente. Todas as religiões são assim. Uhum. O que elas fazem? Elas prezam pela moral primeiro. Elas vê, né? A Bíblia ensina assim, né? Que o bispo seja alguém irrepreensível, que cuide bem da sua casa, que os seus filhos sejam submissos, e vai ensinando a expressão como a pessoa deve ser. Para quê? Porque no momento que ela sobe lá em cima, ela tem uma moral na sociedade, né? É uma pessoa de bem, uma pessoa que é amiga dos vizinhos, uma pessoa que não faz nada de errado, entende? Exato. Então, no momento que a pessoa fala, ela está transmitindo aquilo que ela vive na segunda até sexta-feira, né? Então, por isso que nós estamos reunidos lá no domingo. E é aquilo que o Tó falou. Nós não temos uma base assim, olha, hoje nós vamos orar X vezes isso, vamos rezar X vezes isso, depois vamos ter uma leitura de uma palavra e tal. Não, ela vai fluindo. Nós chegamos lá 1 hora antes, ficamos lá orando, aí os músicos vão lá tocando e tal, né? A tocar algumas músicas, o pessoal vai chegando, aí não tem um momento, vamos começar. Não, já está acontecendo, nós estamos lá, aí eu entro, cumprimento o Tó, vou lá, tomo um cafezinho, tiro um café Já lá. está a acontecer. Já É, tá que acontecendo. tem Isso lá, é bom, meu. tá É bem entendendo? bom, pá. Tem lá uma máquina de Tem uma café, máquina de café, a gente toma. É tem bom, tudo pá, lá. porque tu sentes logo. Não, você tá em casa. Isso é bom, mano. É bom. Aí Outro dia eu cheguei lá, eu também toco, também sou Ele é baterista. Não sou músico igual eles, mas também toco. Não, bateria. Eu sou músico. Eu toco bateria, outro dia eu cheguei cheguei lá pra tocar e a gente tem sempre, né, a gente chega mais cedo e tal. Nesse dia, por acaso, não consegui chegar tão cedo, como tem 2 meninos em casa aqui, que são uma bênção. E aí eu cheguei mais cedo e tal, fui lá, comecei a tocar e eu tava com um cansaço que, meu Deus do céu. Ele chegou pra mim, quer um cafezinho? Então, eu já fui lá, pediu pra tirar um café pra mim. Eu tava ali já tocando, mas veio uma caneca de café, tocando, Entende? tomando A café. liberdade, Há uma tá liberdade. ali. Porque, na verdade, não fazia sentido não haver essa liberdade no lugar que a gente tá nesse momento. Porque nós expressamos isso. Nós falamos que é a casa do Pai. Sim, é a tu não casa queres do estar preso nosso na tua Pai. própria casa. E já. na casa do Pai, quando você chega na casa de sua mãe e do seu pai, você tem a vontade. Fala aí, Você pega abre, as coisas dele, você senta na- senta, você ali põe o pé no liberdade, né? sofá, Não tem aquela você coisa dorme na formal. cama dele, não é aquela coisa, entendeu? E quando a gente entra pra cultuar a Deus, que é o nosso Pai, que nós queremos assim, não faria sentido a gente ter esse rigor na casa do nosso Pai. Porque não é assim. Se nós não fazemos isso com os nossos pais terrenos, por que nós haveríamos de fazer com quem realmente nos criou? Então, é por aí. Existe essa liberdade de você estar à vontade e viver aquilo. E é isso. Eu acho Isso é legal brutal, também, interessante, é que os moradores de rua que nós vamos lá servir, nós geramos um relacionamento com eles, né? Nós sentamos, ficamos lá conversando, eles contam a vida deles e tal, e a gente tá lá conversando. Eles agora estão acompanhando nós na comunidade, no culto. Você chega lá, nós temos uma casa de banho, eles chegam lá, tomam banho, os barbeiros cortam o cabelo deles, e eles põem uma roupa nova, que o pessoal vai lá e fica doando várias roupas, né? Então eles chegam e saem totalmente diferentes, sentam lá conosco. Então, ali na comunidade, nós temos tido essa experiência do rico sentando com o pobre. Sim. Não existe uma barreira, entende? Exatamente. Ali está sentando um cara que é dono de vários restaurantes aqui de Setúbal, que nós temos ali, pessoas de bem, assim, que tem um bom porte financeiro, mas está sentando com um morador de rua, está rindo, conversando, contando piada, Isso é e não ótimo. existe essa diferença. Isso é ótimo. Então, isso cara, é algo muito legal. É o principal, meu. É não julgar ninguém. É não jogar ninguém. Não. Cara, Mas isso também, tudo vai ficar mas aí. também vou dizer uma coisa, ao falar com os moradores de rua, isso vocês devem de ouvir histórias que rebentam mesmo com um gajo, meu. Mano, olha, nós encontramos cada história. Deve rebentar mesmo com um gajo por total, mano. É, Tu ouvis certas histórias e tu, puto, deves ficar mesmo naquela aí. Calma lá, não foi uma vida fácil. Tu deve... É difícil. Olha, eu lembro-me de uma professora de inglês que eu tinha,
que ela também, era a sexta-feira, ela ia com uns amigos, ia distribuir comida também, pelas ruas de Lisboa e não sei o quê. E ela diz que uma vez estava a falar com um senhor que ia lá várias vezes e gostava da simpatia dele e começaram a trocar uma ideia. O homem teve-lhe a contar sobre a vida dele toda e não sei o quê. Fartou-se de chorar ali porque ele já tinha tido tudo. Ele era engenheiro, se não estou a erro, estás a ver, mano? Já tinha vivido nos Estados Unidos e tudo, tinha uma vida super boa, mas depois com os problemas da vida chegou àquele ponto de estar ali a pedir por favor a alguém para lhe dar uma ajuda. Comida. Não sei ao certo a história, não me lembro ao certo, a professora contou, mas ela diz que foi tipo, como é que tu, num dia, tens tudo e no outro dia não tens nada. tudo, por assim dizer, tens tudo nas tuas mãos, estou doente, posso curar o meu tratamento, tenho posses para isso, consigo, preciso de alguma coisa para meter na mesa, consigo meter, preciso de umas férias, consigo. Tens a vida que tens facilidade, né? Tens facilidade, não é que seja tudo, mas tens facilidade financeira e tens uma vida estável e consegues estabilizar quem está à tua volta. E do nada não tens ninguém e estás sozinho numa rua de Lisboa a pedir por favor para alguém te dar água ou para te dar comida, estás a ver? Exatamente. São histórias impactantes. Histórias e tens piores, estou a dizer essa que estás a ver, deves ter histórias ali que. É como o pastor estava até contando no outro dia, não só histórias, mas você traz experiências, igual ele estava contando que quando você vai fazer algo assim, você tem que ir preparado. Ele contando que ele foi numa sexta-feira, voltou cheio de carrapato, foi? Cheio de pulga. Cheio de pulga. Ao ponto que até a mulher dele tava se coçando em casa, sem saber por quê. É porque eles têm uma carência de amor, né? Aí, quando nós chegamos lá, se nós ficarmos lá não querendo se aproximar, né? Então é muito mais impactante para eles ver que nós chegamos, damos um abraço, não importa se eles estão sujos, não importa nada. E você vê a resposta deles, porque eles começam a chorar. Por quê? Porque eles têm carência de pessoas. Qual é a vida deles? Ficar perambulando pela cidade, mano. Tem carência de afeto, né? É carência de afeto. É o que não tem, meu. Eles acordam 4, 5 da manhã para sair do lugar onde eles dormem, para as pessoas não chutarem eles de lá. E eles ficam o dia todo perambulando pela cidade para chegar ao anoitecer e voltar a dormir e todo dia viver essa rotina. Então, ao qual eles estão caminhando o dia todo pela sociedade, mas ninguém consegue enxergar eles. Aí, de repente, aparece alguns e dá apenas um abraço e perguntar como é que foi o dia e tal. Então você começa a observar. Depois nós vamos mandar os vídeos para vocês verem. Manda. Começa a observar eles derramando em lágrimas. Por quê? Porque apenas foi abraçado, entende? Então, é isso que muda eu acho que é isso que muda o conceito deles em relação a ela. E vocês, a vossa congregação tem vários... Tem uma aqui, em Setúbal, tem uma em Lisboa. Aqui em Portugal temos duas só. Temos em Lisboa, que é a sede, né, ali no São João da Talha. E temos aqui em Setúbal, ali na Avenida José Mourinho, a mesma beira-mar. Ali, sabe a beira-mar? Onde tem aquela estátua de um pescador e tal. Mesmo em frente. E temos na Espanha, temos uma na Espanha, em Madrid. Temos em Brasil, nós temos duas também. Temos em Marília, que é em São Paulo, e em Londrina, que é Paraná. Então temos 5 congregações, é isso? Mas partiu tudo a partir de Lisboa. Começou tudo em Lisboa. Tudo de Lisboa. Depois é que foi para fora? Depois é que expandiu. Depois que foi para fora. Começou com o Rafael Bispo. Isto tem quanto tempo? Eu vou mostrar o auditório para vocês. Isso menos tudo de 10 anos. Eu acho que no máximo 8 anos. Menos de 10 anos. Bruto. E hoje tem proporções. O Rafael foi o que fundou, é isso? Ele que fundou, Rafael. o Rafael Bispo. Foi ele que fundou, começou tudo. E lá está, com a persistência. Começou ali pouquíssimas pessoas. Exatamente, todo pouquíssimas pessoas. Mas a persistência. Eu acho isso bem Olha aqui. interessante. Isso é o auditório lá. É enorme, mano. Brutal. É coisa Isso é brutal, mas em Lisboa, São João da Talha. Olha. Brutal. Isso é uma estrutura brutal mesmo. Fixe. É assim, a qualidade, a musicalidade, tudo é aquela coisa brutal, cara, profissional. Sim, você entra lá, você pega as guitarradas, distorção, bateria, aquela cena, entende? Não é aquela coisa de peso, entendeu? assim, De peso. O que o pastor fez, meu, é tipo, imagina, como é que... Isso é de louvar, dito outra vez, porque como é que alguém é persistente, meu... E continua a batalhar para ajudar alguém. Ele simplesmente podia chegar a casa e... Mano, não vou... Já tentei, agora ninguém quer. Vou pôr no meu sofá e vou ver a minha vida. Exatamente. Vou viver a minha vida. Mas não só na ação social, mas na identidade da igreja também ele foi muito persistente. Porque a identidade hoje da nossa comunidade não é só a questão social, mas é a questão também de haver homens que promovem ambiente de espiritual com o quê?
persistindo na oração. Que hoje em dia é muito, muito difícil, né? De você ver pessoas que se predispõem a orar. E ele, o pastor Rafael, ele começou, né, com pouquíssimas pessoas, mas persistente na oração. Sempre, todos os dias daquela... Sempre orando todos os dias. E aquilo que estamos criando aqui hoje em Setúbal também é essa cultura de haver casa homens de casa de oração que se dispõem a levantar de manhã para orar. E há que citar uma coisa. Ele tem 31 anos agora? 32. Eu estou aqui a idade que ele tinha na altura 22, 23 anos. Muito Sim, novo. aos 8 anos é fazer as contas. Não, porque falámos em 8 e falámos em 10, estás a ver? Era Sim, só é mais ou menos isso, é isso. 25, 26 Tens poucos as minhas anos. olhar que agora já estou a ficar. Eu tinha mais ou menos essa idade e persistiu em orar e em Era ajudar o mais novo que eu, próximo. meu. Persistiu em orar e em ajudar o... E é isso que hoje está 25, 26 anos. expandido. Brutal, meu. É a persistência. Se você todos os dias, de segunda a sexta, se você passar na José Morim, você vai ver lá a porta aberta e pessoas lá dentro orando. Às 5 da manhã, esse aqui já está lá. É o primeiro a abrir. Então a vida deles acaba inspirando outros, e inspirando a outros a fazer a mesma coisa. Ele não obriga ninguém a estar lá. Claro. E o Rafael também não obrigou ninguém a estar lá. Mas a persistência deles e a forma de viver constrange a você não fazer. Quando você começa a caminhar com alguém que está fazendo algo que você vê que é sério, que é persistente, te constrange a não fazer. Entendeu? Então eu acho que é por isso que tomou essa proporção toda, que as pessoas viram seriedade e viram que realmente são pessoas que estão ali para fazer e vão fazer. Né? E a cena, às vezes, perguntam pra ele como é que isso aconteceu. Ele fala assim, Não sei. Aconteceu. Aconteceu. Simplesmente aconteceu. aconteceu, quando foi ver, foi chegando. Fluiu. E ele permanece nesse lugar, que é a oração, né? E vocês estão todos interligados, falam todos os Sempre. outros entre as várias sedes? Sim, sempre. Nós estamos sempre ligados. O pessoal daqui em Setúbal tá sempre lá em Sempre Lisboa. lá em Lisboa, sempre em contato. Sempre em contato. Também sendo fundamentado por eles também, né? Exatamente. Então essa junção, assim, de uma família só, assim... Por mais que estejam em cidades diferentes, nós estamos sempre caminhando junto. Caminhando junto. Se você entrar em Lisboa, você vai ver que a identidade, a maneira de se comportar, lá está aquela questão da cultura, vai ser tal e qual aqui em É Setúbal. a mesma coisa. É a Em mesma qualquer coisa. lugar torna uma cultura, né? Uma forma Não há de... diferença não daqui há- para outros sítios, Não, é igual. É igual. Você entrar lá ou entrar aqui em Setúbal, obviamente, aqui em Setúbal você não vai ter uma estrutura como tem em Lisboa. Tá lá, Igual tá lá, mas Vai ter, a identidade... vamos chegar lá. Pensamento. Persistir e persistir. É verdade. Mas a identidade é a mesma. E Isso então, é é legal. Você entra lá, vocês estão convidadíssimos a estarem lá com a gente um dia desse aí. Se quiser ir lá amanhã, tomar-se convidados. Vocês vão ver. É um ambiente de música, um ambiente de oração muito, muito bom. Até porque ele também é músico, né? Então... Era isso que eu ia dizer. Não vais fugir daqui sem... Não vais fugir daqui. Meu sem- Deus! Tá- tá Cadê a de acordo. guitarra? Pega a guitarra. Faz eu agora. Eu achei que vocês iam faz esquecer, gente. Faz agora, senão a gente vai esquecer. Faz agora, Olha, senão... eu vou cantar uma que não é minha, tá? Ok. Mas ela é uma música bem... Ela é mais lenta, né? Essa é a que tava ali? O violão? É. Tem aqui outra, não sei se queres ver. Tem outra ali, você quer outra? Não, vai essa. Então vai lá. Eu ando com meu Deus na rua, e quando chego em casa Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo eu digo: eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado eu sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença no partir do pão, em cada comunhão. Graças por tudo, sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é que me guarda, e tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar,
Pois uma coisa eu sei muito bem, a tua sombra é que me guarda e tua misericórdia que me sustém. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar, amar. Ei, mais ou menos assim, meu irmão. É o que me veio na mente. Bom, Muito bom, mano. É que tem tudo a ver com o que a gente tava falando, né? Não, foi bom, mano. Foi bom. Juro, mano. Boa. Tu consegues sentir, tu estás a falar para Deus, estás a ver, mas tu consegues, ao mesmo tempo, tu consegues te identificar com vários pontos da tua vida ao mesmo tempo, estás a ver? Passa bué das cenas ao mesmo tempo e tu... mano, é brutal. É por aí. Sem palavras, É por aí. Feliz. Lindo, mano, lindo. Parabéns. Obrigado. Tu tens o teu trabalho de mesmo música... Tens músicas tuas, tens projetos Sim, teus, sim, disseste eu que tenho. tinhas uma... Tem no Spotify, tem um EP, se chama Real Essência, né? Foi que eu ganhei, né? Um amigo chegou, nos ofereceu e tal. Aí eu fui lá e gravei voz e violão, né? E, então é um EPzinho acústico mesmo, coisa bem básica, mas que carrega uma mensagem, né? Daquilo que é o mais importante, verdade, é que a gente vive. E eu sou compositor, então você toca, né? Não. Aí muita pessoa que toca, eu não. E quem é compositor, ele consegue discernir a música que vai tocar. E a que mais toca as pessoas são aquelas que você escreveu sua vida, entende? E parece que é uma, sei lá, carrega uma mensagem verdadeira. Exato, falasse tudo, é uma mensagem verdadeira. E às vezes eu tenho assim um feedback das pessoas que ouçam, das mensagens que mais eu compus vivendo ela mesmo, entende? Então você acaba tendo feedback porque é uma veia com vida, né? Não é uma veia seca, é algo que você viveu, então você expressa na canção, cara. E então hoje eu já não estou mais fluindo assim como músico, né? Hoje eu estou mais dando palestras, ensinando, discipulando. Então canto muito pouco hoje na congregação. Hoje é mais os jovens que estão lá, né? Que estão lá mesmo na pegada cantando. Mas eu já tive essa fase. Vais dando um toquezinho de vez em quando. Vou. De vez em quando eu pego lá e eles vêm atrás. Às vezes a gente tá lá e já tá com o microfone também cantando. Eu já pego lá e já vou pra cima. Já vai pra cima também. Tá na veia dele, ele não consegue largar assim também. É também. uma coisa assim que... Engraçado que a congregação, acho que 75% é música, né? É, muito música lá. Você entra lá... E você vê a separação das vozes, você vê a malta toda mesmo assim, quase um coral sendo montado. A música une as pessoas. Não, mais a música fácil. une, exatamente. Música é vida, mano. Música é vida. Me diz quem não gosta de música. Não existe. Quais são as minhas guerras lá no trabalho? Estás sempre de fones? É para tem que estar com fones. Tem que estar. Tá ouvindo alguma coisa. Tem que estar, mano. É verdade. Ou ouvir alguém, tem que estar, sei lá, não posso estar ali só... Trabalhar. Não há um dia que eu não ouço a música. Todos os dias ouço pelo menos 2 horas de música. Faz bem, mano. Faz bem demais. Pessoal, estamos a ficar no nosso limite. Vocês também estão limitados de tempo, mas nos atrasos. Queria saber como é que vocês se sentiram aqui, mano. Mano, brutal, em casa, muito à vontade. Há que deixar aqui claro que vocês são bem-vindos sempre que quiserem. Top, qualquer coisa que vocês queiram, tipo... Divulgar também. Nem que, imagina, olha... Miguel Patai precisava de 5, 10 minutinhos aí, pode ser, não sei. Mano, estão à vontade. Top, estamos super abertos a tudo o que vocês quiserem. Estamos dispostos a ajudar no pouco que seja que nós possamos ajudar, seja o que for. Top. Estamos dispostos a ajudar e mesmo alguém que vocês conheçam, como estávamos a falar há bocado, que queira partilhar a história dele e queira trocar uma ideia e passar uma visão, ajudar-nos também a crescer. Top. Totalmente bem-vindo, meu. É uma mesa totalmente aberta para estarmos aqui. Obrigado. Muito bom. São bem-vindos A gente sempre só tem a agradecer e que vocês continuem também fazendo esse trabalho
excelente que tem aí. abençoado tanta gente. Né? Esse tempo aí que vocês passam aqui, e vocês têm sido companhia, às vezes, para quem não tem. Exatamente. Isso é importantíssimo. Isso é que é uma veia que vocês chegam em tudo quanto é lugar. Então, parabéns pelo vosso trabalho. Muito obrigado. E o local aqui é top, viu? Muito obrigado. Parabéns. Nossa casinha muito aqui. legal, tem ambiente bom. E a vossa também, meu. Tá bem natural, bem, né? Tá legal. Não, muito bom. Exatamente, estar em casa o mais natural possível. A ideia é essa, estarem à vontade. E top. vocês conseguiram fazer isso. A gente só tem a agradecer mesmo. Coração de terem estado cá, meu. Cara, só uma coisa agora. Eu sei que já tivemos falando aqui muito de Deus, isso tudo. À vontade, meu. Então a gente, antes de ir embora, se vocês permitirem, a gente queria deixar pelo menos uma oração, pode ser? Claro, mano. Claro que sim. Pra vocês e pra galera que estiver vendo também. Claro que sim. Isso depois eu acho que, né? Totalmente. Dá pra fechar aqui bem, lindo, bem top dessa forma. Ora. Pode orar. Pode orar? Então, vamos orar. Bora, mano. Isso. Deus, nessa hora, Senhor, nós agradecemos por esse momento que o Senhor nos concedeu aqui. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui dentro, Senhor, e das pessoas que estão nos vendo, Senhor, também. Que o Senhor possa ir de encontro com cada necessidade, que o Senhor possa ir de encontro com cada coração. Deus, que o entendimento, Senhor, de todos aqueles que estão nos vendo, Senhor, de todos nós que estamos aqui hoje, possa se abrir para a verdade. Possa se abrir, Senhor, para você, que é a verdade. Deus, nós oramos, Senhor, e colocamos nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa se abrir portas a partir daqui. E Deus, e que as pessoas possam realmente, Senhor, voltar os seus corações para o Senhor. Nós agradecemos por essa oportunidade, nós abençoamos este lugar. Deus, e pedimos que o Senhor possa, Deus, continuar dando sabedoria para que eles possam continuar desenvolvendo esse trabalho e alcançando pessoas, Deus. Nós agradecemos, Senhor, por cada um. E te louvamos, Pai, porque o Senhor continua sendo o centro de tudo, aonde o Senhor estiver. Sim. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, mesmo. Obrigado por tudo. Obrigado. Valeu. Obrigado mesmo. Por tudo. E vocês, família, que não sei se queres dizer alguma coisa. Não. Já falei, mano. Eu falo durante. No fim falas tu. Quero agradecer a todos por estarem ligados. Hoje foi um episódio diferente, cheio de emoções também. Só as redes. Só depois divulgar as redes. Querem divulgar? Sim, divulgar. Perdão. Divulguem as vossas redes sociais, tudo. Sim, no Instagram, né? É casadoleão.setúbal. Casadoleão.setúbal e Casa do Leão Oficial. Exatamente. Esses são os Instagrams. Se conseguir chegar lá, Casa do Leão aparece logo. Nós deixamos tudo também em link tudo para o pessoal também, mesmo dos teus projetos e tudo. Nós deixamos tudo em link para o pessoal poder acompanhar. Top. Excelente. E é isso, família. Houve-se aí esquecimento da minha parte. E fiquem ligados que vamos ter aí muito mais coisas boas. Está ligado? Não, mano, está só a apagar. Então, para aqui para a GoPro. Está ligado? Também não. Mas pronto, fica assim no áudio, está tranquilo. Calma. Não, aqui não vai dar. Apaga sozinho logo. Faz com... Quem tem bateria? Está muito pequeno. Pega na Canon, só para ir mesmo para a despedida. Sempre estamos aqui mais uns minutinhos juntos. Essa está a gravar? Espera, dá-me uns segundos. Está a gravar, mas está a ajeitá-lo. Dá-lhe. Posso? Pode. Carinha mais linda. Família, queria agradecer mais uma vez por vocês estarem presentes aqui connosco. Vamos trazer muitas coisas boas para vocês. Acompanhem a Casa do Leão, acompanhem o trabalho deles também. E se quiserem, por algum motivo, se enquadrarem e quiserem seguir um caminho novo ou tiverem um propósito novo que queiram seguir, pá, são sempre bem-vindos. Estão em casa, estão em família. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem cá. Fiquem ligados. Não se esqueçam das nossas parcerias também de Sem Cana. E vamos com tudo, família. Obrigado por tudo e uma boa Páscoa. Estamos juntos. E a vocês também, muito obrigado, coração. Obrigado. Valeu, Miguel. Muito obrigado, a sério. Valeu mesmo. Obrigado. Obrigado. Valeu. Irmão, obrigado. Muito obrigado. Obrigado a Deus.